Oi, gente, voltei aqui para a parte final da aula. Como o Zoom hoje está com muito problema, né? Demorou agora quase 15 minutos para gravar a aula, não faz sentido passar assunto para vocês agora. Então, vou aproveitar só esse finalzinho que eu pedi a vocês aí, os minutinhos finais, para olhar com vocês, dar uma olhada nos exercícios, né? Que eu passei para vocês os dois primeiros. Lembrando que o terceiro ainda está valendo aí para entregar hoje, né? Então, deixa eu só passar para vocês aqui para a gente ver rapidinho os exercícios. E aí, o assunto da prova vai até só realmente ali o conceito de produto, serviço, certo? Não vai aquela parte de responsabilidade do fornecedor, a gente deixa para depois, para a segunda prova. Então, aqui só lembrando, né, das atividades. Então, tivemos aí essa primeira questão, né, da primeira atividade, sobre o microsistema consumerista. Eram 4 assertivas, né? Então, aqui a primeira, a Lei 8.078, dispõe de cláusulas abertas, conceitos legais indeterminados que permitem melhor adequação ao caso concreto. Estava certa, né? Em consonância com a Constituição Federal de 88, a defesa do consumidor constitui um direito fundamental de proteção à pessoa em situação de vulnerabilidade, também certa. A terceira, consoante teoria do diálogo das fontes e do próprio Código do Consumidor, admite-se a aplicação da norma mais favorável ao consumidor, mesmo que esta se encontre externamente ao microsistema, certo também, como o Código Civil, por exemplo. E o 4, o consumidor é vulnerável e hipossuficiente no mercado de consumo, consoante presunção iure et de iure, ou seja, absoluta, não. A gente viu que o vulnerável é presunção iure et de iure, hipossuficiente é presunção iuris tantum ou relativa. Com isso, a resposta é a letra D de dado, né? 1, 2 e 3, as assertivas corretas. Na segunda questão, falando sobre o princípio da boa-fé, aqui a resposta seria também a letra D de dado, né? Cria deveres no momento da celebração do contrato, como o dever da informação, ou seja, aquele em que há necessidade de se realizar a oferta de forma clara e sem equívocos. Então, isso parte aí como uma das manifestações do princípio da boa-fé objetiva no CDC. Essa terceira questão, né, era sobre um caso, né, do STJ, que foi julgado pela Nancy Andrighi, do exame de DNA, né? Então, ali a relação com o laboratório. Então, eu estava falando de serviço, né? Agora há pouco, aí o serviço prestado por laboratórios. Então, nesse caso do exame de DNA, então, gerou-se a responsabilidade do laboratório pela divulgação do resultado, né? Isso gerou, então, danos morais para a mãe da criança, e aí ela acabou tendo direito, né, aos 50 mil reais de indenização. Então, a configuração aqui do dano moral, esse serviço é um serviço de consumo, né, como está bem aí detalhado no julgado e no relato da ministra Nancy Andrighi, né? E a quarta questão, que era para explicar sobre o princípio da dignidade, aí lembrando, né, que o princípio da dignidade se manifesta no direito do consumidor quando se garantem lá os direitos sociais e também o direito ao meio ambiente. Então, aí você entra nessa caracterização, né, tá, do princípio da dignidade da pessoa humana no direito do consumidor. Indo para a segunda atividade, aí nós tivemos essa primeira questão, né? Daí precisa comprar um remédio receitado pelo seu médico, foi a uma farmácia e pediu tal medicação. O farmacêutico disse que tal produto tinha preço de R$ 25, mas que estavam com a promoção naquele dia. Se ela levasse a medicação e mais 3 sabonetes, cujo valor unitário era de R$ 3, pagaria por tudo R$ 30. Diante dessa situação, é correto afirmar que... Aí a resposta aqui seria: não há qualquer prática abusiva da conduta da farmácia, pois o produto que Nair precisa pode ser comprado separadamente. Então, nesse caso, aí, apesar de ter a promoção, né, mas a promoção não trazia a obrigatoriedade. Para comprar o medicamento, teria que comprar os sabonetes. A tal venda casada, que é proibida aqui, né, só existiria se houvesse isso, né? Então, a venda do medicamento está vinculada obrigatoriamente e exclusivamente à compra dos sabonetes. Não era o caso. Ela tinha a opção de escolha. Ou pagava 25 pelo remédio, né? Ou 30 pelo remédio mais os 3 sabonetes. Então, era uma opção, não se configurou nesse caso venda casada, então seria a letra C a resposta. Claudemir, Oi. eu tenho uma dúvida em relação à venda casada. Essas promoções que, por exemplo, o McDonald's faz, que tem o McLanche Feliz, aí vem com aquele brindezinho.
Aquilo ali configura uma venda casada? Sim, ali sim, né? Porque você compra e aí vai ter o boneco, né? E aí tem uma propaganda ali que leva ainda induz ao erro, né? Porque para você ter direito ao bonequinho vai ter que comprar lá o lanche, né? Então isso acaba induzindo a erro e é pior porque é uma publicidade voltada para o público infantil, então tem uma série de problemas ali com aquela publicidade, né? Especificamente no caso do McDonald's ou de outras cadeias aí de fast food, né, que vendem e que vinculam em determinadas épocas do ano essas promoções. Então pode configurar sim venda casada. Tem que estar muito bem claro isso. E para não ser venda casada tem que ter a opção de comprar o brinquedo separadamente. E de ter a opção também de comprar o lanche sem a opção de ser obrigatoriamente com o brinquedo. Aí é que não configura Mesmo venda que, casada. mesmo que o McDonald's não venda o brinquedo seja só o brinde, por exemplo, do lanche. Isso, mas aí está vinculado à compra daquele produto, né? Isso acontece, já teve um julgado, né, que foi emblemático aí sobre um biscoito, né, que era vendido e que aí você tinha que juntar lá e comprar o biscoito, comprava o biscoito, pagava acho que mais algum R$ 8, alguma coisa assim, e tinha direito a um relógio. Isso se configurou como publicidade não só enganosa, mas abusiva. E aí, como é voltada para as crianças, né, levou a decisões no STJ e, né, que levaram à proibição da publicidade infantil em alguns casos, né? Tem o Kinder Joy, tem outros casos tantos que aparecem, né? E aí quando se fala disso vinculado ao consumo infantil é pior ainda, né? Porque aí pode se configurar, além de publicidade enganosa, pode chegar a ser abusiva. E aí pode se configurar em outras situações mais graves. Então, pode sim se configurar venda casada. Para não ser venda casada, tem que ter as opções de você poder comprar o lanche sem o vincular ao brinquedo, adquirir o brinquedo sem comprar o lanche, né? E aí ter várias opções. Mas se há vinculação obrigatória, para você ter direito ao brinquedo, tem que comprar o lanche ou vice-versa, então aí entra a venda casada. E hoje, né, a venda casada, a gente lembra de dois produtos e tal, mas tem, né, já ultrapassaram esses limites aí, né? Então, se é que isso era um limite. Então, hoje, por exemplo, quando você vai comprar um telefone, né, numa loja aí de varejo, você tem que comprar tudo na venda casada. Tem que comprar o celular, compra o chip, obrigatoriamente tem que aderir a um plano e ainda aí muitas vezes até a um seguro. E aí fica muito pior, porque são 4 produtos juntos, conjugados. Aí a venda vai piorando, né? A situação da ilicitude aqui no direito do consumidor, certo? Bom, aqui a segunda questão, né, foi um compilado de questões de certo e errado da CESP, né? E aí essa alternativa aqui, a correta, seria a letra B de bola, né? Em determinada festa, várias pessoas sofreram danos pela ingestão de comida estragada servida pelo buffet contratado. Nessa situação, todos os convidados presentes à festa são equiparados a consumidor e, portanto, podem se valer das normas protetivas do CDC. Como a gente já viu, terceiros podem sim ser consumidores e ter os mesmos direitos que o consumidor que adquiriu, né, o produto ou contratou o serviço, certo? Não há distinção, todos têm o mesmo direito ali, inclusive indenizatório. Aqui na terceira questão é um julgado do TJ, daqui de Alagoas, né, sobre contrato de transporte aéreo, ou seja, as passagens aéreas e tal, né, configurando aí relação de consumo, né, e aí se, na partezinha final, se dá inobservância dessa obrigação, sobrevieram danos ao passageiro, surge o dever de indenizar, salvo se demonstrada alguma das causas excludentes, o que não aconteceu aí, portanto, gerou o dever de indenizar. E a última pergunta foi sobre o princípio da soberania nacional, e aí vimos, né, que isso se manifesta no direito do consumidor, no fato de que a lei brasileira deve prevalecer sobre a lei estrangeira, a não ser que haja uma lei mais favorável ao consumidor, né, sendo estrangeira, mas aí eu mostrei a vocês que existe a exceção da exceção, que foi o Supremo Tribunal Federal que tratou justamente das viagens, né, passagens aéreas internacionais, em que hoje vigora aqui no Brasil, vigoram, né, as normas dos tratados, né, de Varsóvia e de Montreal, das convenções, né, de Varsóvia e Montreal, e não o CDC, nesses casos específicos, né? Então, atenção a isso, né, mais à frente a gente vai ver com mais detalhes, mas existem essas exceções aí à regra do princípio da soberania nacional, certo?
Então, não vou falar da terceira atividade, porque vocês ainda estão fazendo, né? Não vou dar as respostas agora. Mas aí, pelo menos, vimos as duas atividades iniciais. Já valeu como uma mini revisão. Certo, gente? Então, espero vocês. Bom feriado aí para vocês. Espero vocês na próxima terça, 8h30. Um pouquinho antes, até 8h25, eu já estou aqui conectado. Espero que não dê esses problemas aí que o Zoom deu hoje, né? Nessa aula, que ficou meio lento, mas acho que já vão corrigir isso para lá e no próprio Zoom. E na próxima semana vai dar tudo certo. Então, vejo vocês na próxima semana. Bom feriado. A gente se vê na próxima terça aqui com a nossa prova. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite, Boa professor noite, Israel. professor. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Boa noite.